O mito da bossa nova, sim, aquele estilo musical genuinamente brasileiro, certo? Não, não, realmente não é um genuíno estilo de música brasileiro, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo do Modernidade e Ciência. Pois é, meus caros, muitas vezes o senso comum ele nos engana, porque a narrativa ela é colocada de tal forma que você não vai questionar. O meu objetivo sempre é que você se questione. Será que a narrativa bate realmente com a realidade? Ou virou um mito? Ou virou uma história? Que é igual quando você vai em qualquer cidade turística, tem um contador de história. Ele aprendeu aquilo no senso comum, naquela mitologia popular, que as coisas aconteceram daquele jeito. E ele vai repetindo aquilo e todo mundo passa a dizer, não, realmente aconteceu assim. Quando você vai fazer, de repente, uma profunda análise histórica, depois eu vou trazer algumas aqui para vocês, muito curiosas da história do Brasil, você verá, né, que são sempre mitos. Como tem vídeos aqui no canal que eu já fiz sobre o mito do Tiradentes, né, como ele foi construído e tal. Mas vale sempre aquela narrativa, né, dele sozinho, um cara iluminado, bolou toda aquela inconfidência mineira e tal, foi ele o único que perdeu o pescoço, tá certo? Muito bem, então vamos aqui para o mito da bossa nova. Evidentemente, se vocês fizerem um Google aí, der uma busca, vocês vão encontrar sempre os mesmos textos, em geral, dizendo que por volta de 1958, o João Gilberto, ele lança uma música e lança realmente o estilo bossa nova. E aí todos os companheiros tal, ali, tal, que se reuniam ali em Copacabana, todos ali de uma classe média, carioca, né? E aí resolveram criar, aí vem Vinícius, vem outros, tá, junto. Essa história é bonita demais para ser verdade. Então vamos voltar um pouco antes de 1958. Eu preciso criar para vocês aqui o contexto. Terminada a Segunda Guerra, evidentemente, pela divisão que se formou da Europa versus o que se tornou a União Soviética, né, que o Stalin foi muito claro, o que eu tomar eu não devolvo, incluindo Berlim. Berlim ficou dividida ali pela metade, né. Então o Churchill, logo ali por volta de 1947, ele cunhou o termo Guerra Fria, né, estamos na Cold War, e o mundo se polarizou. Então hoje diz, o mundo está tão polarizado. Pois é, só você voltar em 1947, você verá que o mundo realmente já estava polarizado. Pois bem, começa então todo um trabalho de psicossocial, um trabalho psicossocial de ambos os blocos, tentando convencer de qual lado era melhor você estar. Isso não é piada, isso é verdade. Os soviéticos pagaram jornalistas, acadêmicos e muita gente por ideologia, né? Como o recém-descoberto espião cubano, né, que foi desmascarado agora recentemente, porque ele abriu o bico dizendo que ele tinha sido espião para os cubanos por muitos anos. Então, se por um lado os soviéticos inoculavam as ideias comunistas, que eram reproduzidas largamente, eu tenho várias coleção desde os anos 70, né, sempre saía no caderno de final de semana, uma coisa maravilhosa, que não soviética, então até que eu comecei a duvidar e fui para lá com os meus próprios olhos no final dos anos 80, descobri realmente a verdade, né, que aquilo era uma farsa, né. Mas os americanos, dentro de uma ideologia de destino manifesto, né, dos americanos, e aproveitando aquilo que eles aprenderam dentro da geopolítica e da geoestratégia,
eles acreditam, de fato, de que o futuro você constrói pelas próprias mãos. Ele não acontece, o futuro não acontece. Por isso que esse papo do Brasil, o país do amanhã e tal, e sempre será. Porque ou você, de fato, coloca os trilhos e depois coloca os vagões e vai naquela direção e você força que aquele movimento aconteça, simplesmente pelo movimento browniano que existe no universo, isso não vai acontecer, né? Então os americanos passaram a agir sistematicamente para vender o modelo de vida americano como o melhor modelo para ser seguido, né? Isso estão em todos aqueles filmes dos anos 40, principalmente dos anos 50. O Departamento de Estado chamou, inclusive, existem séries aí dos diretores principais que foram chamados a colaborar com o esforço de guerra durante a Segunda Guerra. Vejam, diretores de Hollywood fizeram os filmes para promover, para melhorar a autoestima dos americanos. Aí eu vou chegar lá na Bossa Nova. Terminado a Segunda Guerra, o Departamento de Estado disse, olha, nós não podemos parar por aqui. Os soviéticos estão tentando convencer o Ocidente de que é o melhor modelo deles, economia planificada, todo mundo, né, sem ambição, o Estado vai cuidar de você, enfim. E nós temos que reverter isso. Então eles procuraram, através da mídia, da música, do cinema, de tudo que eles podiam, financiando, né, países amigos. E aí entra o Brasil. Por isso que em vários vídeos aqui eu sempre ironizo a criação do Zé Carioca. Os laboratórios lá, Disney, foi um dos que colaboraram com o esforço americano de divulgação do modo de vida americano. E o Brasil era importante naquele momento, findo ali o Estado Novo, começando uma democratização, com a existência de partidos de esquerda no Brasil. Então, a chegada do Zé Carioca, né, o espaço que foi dado para Carmen Miranda, para ir para os Estados Unidos, tudo isso faz parte de um contexto geopolítico. Isso foi construído, não foi simplesmente aleatório. E na música era importante uma aproximação. Então veja, né, aí um parênteses aqui. O termo bossa, se vocês pegarem, eu vou deixar na descrição, no dicionário, você tem várias descrições, até de questões fisiológicas, né, ou de doença, né? Mas no coloquial, na sociedade carioca, o termo bossa significava alguém que sabe, ele está sabendo como é que faz, ele tem uma bossa, ele sabe, tal. Então já era um termo popularmente utilizado. Mas para a música, quem usou pela primeira vez num samba isso foi nos anos 30, o saudoso Noel Rosa, onde ele diz, o samba, a prontidão e outras bossas são coisa nossas. Noel Rosa, nos anos 30. Esse termo de bossa e aí bossa nova passou a ser utilizado também ao longo dos anos 40 no Rio de Janeiro, quando era uma ideia, uma coisa que você tinha, principalmente com os chamados sambas de break, que era um samba um tanto quanto de improviso. O cara tinha que tirar ali uma letra, ali fazendo uma rima e tal. Então, passou a ser chamado de bossa nova. Não tem nada a ver com o João Gilberto, não tem nada a ver. Veja que é uma construção social, porque é fofinha, ela encaixa bem, aí você acredita e tudo está certo. Nessa aproximação com a música brasileira, qual era o ritmo que se começou a aproximar o pessoal de uma elite musical talentosa, não estou menosprezando, que era um estilo do Chet Baker. Pois é, do Chet Baker. Vou deixar, eu não posso reproduzir trechos aqui por uma questão de direitos autorais, a plataforma não permite. Mas eu vou deixar na descrição e vocês verão lá nos primórdios como é evidente que não só o João Gilberto, outros aqui tiveram contato com o estilo meio minimalista do Chet Baker de tocar e de cantar baixinho e tal. E no Brasil,
historicamente ali, né, nessa metade do século XX, os cantores eram os cantores, né, Orlando Silva, os cantores das multidões, com uma grande potência de voz, tom, seja as mulheres, uma coisa. Não. Quando chega, então, naquele final dos anos 50, com essa influência desse estilo de jazz americano, então já vai aí a nota. A bossa nova, ela é uma colagem do jazz no estilo do Chet Baker. E outros ali também que tinham. Se você pegar, por exemplo, uma Julie London, então esse estilo foi incorporado como uma bossa nova, é um jeito novo aqui de cantar, com uma ruptura daqueles cantores tradicionais, aquela coisa toda. E, de fato, o Stanley Getz toca no começo dos anos 60 com alguns desses que estão ligados a esse estilo do jazz, mais tarde, inclusive, até com o próprio Baker. Né? E aí cria uma notoriedade para o Brasil, se abre as portas do Carnegie Hall, por exemplo, um Tom Jobim, um Vinícius de Moraes, vão tocar, então dá toda uma notoriedade, que é o efeito na música do efeito Zé Carioca para os estúdios Disney, você entende? Então, o Brasil estava convidado a participar dessa sociedade, né, americana, no jeito. Pô, o brasileiro leva jeito para isso, tem talento, olha como os caras estão tocando. Por isso que o Frank Sinatra se identificou muito com isso, né? Quando ele canta Garoto de Ipanema, o som, as batidas, vem ali de algo que o Frank Sinatra percebia que era familiar, era um jazz que vinha ali, né? que ele né, acompanhava. Né? Bom, o que começa a dar errado? A partir de 1962, com os movimentos aqui políticos e a deterioração do quadro da democracia recém-instalada no Brasil, a partir de 1946, né? Movimentos de esquerda identificaram isso que eu estou falando. Não sou só eu, outros estudiosos identificaram isso, que existia essa colagem do jazz, desse estilo de jazz americano, minimalista, um tanto sofisticado, né? Se dizia, inclusive, olha, João Gilberto está cantando, porque ele cantava tão baixinho que se você não ficasse absolutamente em silêncio, você não ouvia João Gilberto, né? Era a piada que corria, né? E aí, movimentos estudantis, né, criaram, né, toda aquela comissão cultural, não é à toa, porque lá de Recife eles eram inoculados por quem? Paulo Freire, que sabia que a música era importante para fazer certas modificações exatamente nessa disputa cultural. Então a esquerda no Brasil sabia que não dava para continuar curtindo bossa nova, porque ela era muito americana. Os valores tinham que ser outros, tinham que ser valores nacionalistas, aquela coisa bem zequete, sabe? Aquela coisa bem assim, rastaquera, aquela coisa bem pé no chão. E aí surge a música popular brasileira, por influência, principalmente desses movimentos, pressionando e tal, que jovens artistas e tal cantassem uma música descolada do que era, por exemplo, a bossa nova. Alguns até migraram, Manara Leão, o próprio Vinícius, ele deu até, né, uma guinada para o lado da MPB. E aí foram dragados, né? Foram dragados porque aí chegou a MPB e arrasou, finalmente, já para o fim dos anos 60, ele já tinha amassado a produção. Não que eles não continuassem alguma coisa tendo um certo sucesso lá nos Estados Unidos. Então, iam muitas vezes tocar nos Estados Unidos. Mas no Brasil aí veio toda aquela geração do MPB, né, daquelas figuras que a gente ouve até hoje, com aquela nostalgia. Vocês podem ver que tem todas aquelas figuras que parecem, foram mumificadas, né, mas todas elas é da MPB. Né? Então, isso que eu tinha aqui para vocês, nesse vídeo curioso, assistam, ouçam as músicas, comparem, né, e vejam como, muitas vezes, aquilo que é
divulgado. Se você acreditava que Bossa Nova foi criado ali pelo João Gilberto, tocando ali no Rio de Janeiro. Não, meu filho, não, as coisas infelizmente não são tão simples assim. Se você gostou do vídeo, peço que deixe aqui o joinha, importante aqui para o canal, e se você não se inscreveu, aproveite essa oportunidade para se inscrever aqui no canal Modernidade e Ciência.